Diário das 12, com Mariana Nogueira. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao último Diário das 12 desta semana. Foi encontrado o corpo de uma mulher junto a um riacho, na freguesia de Pedreira, em Felgueiras. O corpo de uma mulher foi encontrado esta quinta-feira junto a um riacho, na freguesia da Pedreira, no concelho de Felgueiras. Segundo fontes bombeiros de Felgueiras, o alerta para a corporação aconteceu pelas 7h50, sendo que quando os bombeiros chegaram ao local, a senhora já se encontrava sem vida. De acordo com a mesma fonte, o cadáver da senhora, que aparentava ter 70 anos de idade, foi transportado para o hospital de Guimarães. No local, além dos bombeiros de Felgueiras, estiveram também a GNR e a Polícia Judiciária. Em Paredes, a GNR identificou um homem suspeito de ameaça e coação. O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal de Penafiel, identificou esta quarta-feira um homem de 35 anos suspeito de ameaça e coação no concelho de Paredes. Segundo as autoridades, no âmbito de uma investigação por ameaça e coação com recurso a uma arma de fogo, através de redes sociais, os militares da Guarda encetaram um conjunto de diligências policiais que permitiram a identificação do suspeito. No decorrer das diligências foi detectado um motociclo cuja matrícula se encontrava adulterada, o que originou a sua apreensão. De acordo com as autoridades, o suspeito com antecedentes criminais por roubo, resistência e coação, condução sem habilitação legal, desobediência e por crimes sexuais, pelos quais cumpriu pena de prisão efetiva, foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes. O espetáculo Terra Queimada, que será exibido no dia 25 deste mês, adverte para os perigos de brincar com fogo. A Senhora do Salto, em Aguiar de Sousa, concelho de Paredes, acolhe no dia 25 de setembro, sexta-feira, às 21 horas, o espetáculo Terra Queimada, evento cultural que mistura várias linguagens, a música, artes de rua, dança e teatro, numa iniciativa que tem como finalidade alertar para os perigos de brincar com fogo. De acordo com a organização Terra Queimada, tem como objetivo primordial alertar para o contributo dos comportamentos negligentes no fenómeno dos fogos florestais, tendo também como propósito sensibilizar para as ignições imponderadas. Queimadas e uso pouco adequado de máquinas em terreno de mato e florestas, em períodos de alerta e sem as devidas precauções, serão parte integrante do conteúdo dramatúrgico, versadas com comicidade didática para divertir e fazer pensar, informa ainda a organização. As apresentações do espetáculo obedecem às normas vigentes da DGS. O acompanhamento está a ser feito pelos municípios em diálogo com a Direção-Geral de Saúde. Lê-se na nota que nos foi enviada. Ontem, no Jornal Diário, tive o prazer de estar à conversa com o escritor Carlos Queiroz, que nos apresentou o seu mais recente livro, A Rapariga Invisível. Fica agora com um pequeno excerto desta entrevista. A Rapariga Invisível foi colocada nas livrarias em todo o país no dia 4 de setembro. Portanto, é muito recente, de facto. Estive na Feira do Livro em Lisboa, que correu muito bem. Na do Porto também, correu de forma excelente. E é mais uma novidade em termos de livros, para além de todos aqueles que se publicam no país, que são muitos, felizmente, não é? Esta já é uma edição de um anterior, é assim? Queres-nos explicar? É uma reedição do anterior, exatamente, de um outro que se chamava A Mensagem do Limbo. Por razões, enfim, de incoerência de editoras, eu abandonei a editora anterior e naturalmente que optei por esta que tem mais músculo e consegue realmente colocar o livro em vendável em tudo que é local de venda de livros e também nas plataformas online, que é sempre interessante. Que livro é este, Carlos? Qual é a mensagem, ou a sinopse primeiro, se calhar? O que é que fala este livro? Vamos lá. Para um autor é sempre difícil falar sobre o livro que escreve, até porque posso lhe dizer que raramente leio aquilo que escrevo, no sentido em que depois de terminado, normalmente não faço aquela leitura de leitor perante o livro. Mas, evidentemente, sou sempre suspeito daquilo que vou dizer, mas posso fazer um preâmbulo do livro. Esta é uma história que
em termos de género literário, está ali entre o thriller e o romance, se bem que mais pendente para o thriller, e pelas razões que já vamos ver. É uma história que tem 2 ou 3 componentes distintas. Uma, o lado científico, neste caso a nível da neurociência, que é importante nesta componente, nesta história. Tem o lado humano, onde podemos incluir aqui alguns valores, como o amor na sua vertente mais pura. Temos a parte da amizade e a parte da descoberta e da aventura perante o desconhecido. Depois temos outra componente, que é provavelmente aquela que nos leva mais para o thriller, que é ali o roçar o sobrenatural, ou o paranormal. Sendo que essa interpretação fica ao critério de cada leitor, porque só no fim do livro é que provavelmente terá uma ideia formada sobre isso. Portanto, terá de o ler mesmo até ao fim. Terá de o ler até ao fim. No entanto, se quiser, posso lhe dizer que estamos aqui perante... Vou só contar um bocadinho da história, muito sintética, como é evidente. Muito de cima. Mas para percebermos do que é que falamos. Imagine uma doente em coma profundo há 2 anos, período esse que a partir do qual os médicos entendem que devem desligar-lhe as máquinas de suporte de vida, porque comprova-se que é irreversível esse coma e, portanto, não fará sentido alimentar um corpo perante esses factos. A verdade é que ela está consciente. Cientificamente está comprovado que em algumas situações de coma as pessoas podem estar conscientes, podem ter percepção do que se passa à sua volta, podem sentir o cheiro das coisas, inclusivamente, mas não está comprovado e não conseguem reagir. Portanto, é como alguém que está preso dentro do corpo e quer pedir socorro, mas não tem como. Nesse, entretanto, envolvidos esses cerca de 2 anos em que está na fase iminente de desligarem as máquinas, há um outro paciente que dá entrada no hospital com um tumor cerebral e, nesse caso concreto, nessa tipologia de tumores que ele tinha, é possível eles terem alucinações, visões, enfim, uma série de coisas que não são reais, mas que ele vê uma menina que lhe diz: existe alguém no piso 8 que está em coma profundo, mas que está vivo e não podem desligar as máquinas. Ora, e aqui começa a questão que se levanta entre o neurocirurgião português que o vai operar e o neurocirurgião brasileiro a quem ele pede ajuda para esta cirurgia delicada, em que um diz não pode ser, digamos, estamos perante um caso de uma patologia que é irreal, portanto, ele não pode saber isso, e temos um outro colega brasileiro, e aqui foi intencional, porque os brasileiros são um bocadinho mais dados a essa descoberta do surreal, não é de espiritismos que estamos a falar, mas do espiritual. O que é que existirá, eventualmente, para além disto? E essa dicotomia entre os dois que se foi formando é muito interessante, porque a certa altura percebe-se das duas uma. Ou ele tem uma visão, de facto ela não é real e não passa disso, ou temos de comprovar se de facto a pessoa X está consciente dentro daquele corpo. É certamente um livro que o irá agarrar da primeira à última linha. Se quiser ver o resto da entrevista, basta ir a 91canal.pt ou então, mais simples ainda, apontar a câmera do seu telemóvel para a placa de QR Code que está aqui no canto inferior do seu ecrã. Passamos agora para a análise do trânsito no dia de hoje. Continua a manutenção na via na A4 ao km 8 e ao km 13, no sentido Porto-Amarante. Tempo de analisarmos o boletim meteorológico para esta sexta-feira. As previsões para esta sexta-feira, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trevoada, e períodos de céu nublado e vento por vezes forte nas terras altas. As temperaturas máximas poderão chegar aos 25 graus Celsius e as temperaturas mínimas rondarão os 12 graus. E o Diário das 12 chega assim ao fim. Relembro que pode ver o Jornal Diário aqui no 91 Canal às 19h45. Este bloco informativo volta para a semana com mais notícias da região e espera por si. Desse lado, tenha um excelente fim de semana. Diário das 12, com Mariana Nogueira.
Novo um canal. Sempre novo, sempre seu.